Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação no Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 21 de novembro, e nós celebramos hoje a memória da apresentação da Virgem Maria no templo em Jerusalém. Nessa memória mariana, nós vamos hoje suplicar o auxílio da Mãe de Deus para que nós possamos assim meditar com alegria a palavra. E eu quero te convidar a iniciar comigo essa meditação invocando a presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, já meditamos esse texto aqui diversas vezes e sempre que nós ouvimos Jesus respondendo aos seus interlocutores, nós temos a impressão de que Jesus foi mal educado, que Jesus tratou com desprezo sua mãe e seus irmãos, né? E quando nós falamos aqui irmãos, nós não estamos falando de irmãos de sangue, estamos falando de parentes próximos, amigos muito cercanos, como por exemplo os discípulos. E na realidade, a interpretação deve ser completamente diversa, porque a lógica enfatizada nesse evangelho é a de que o verdadeiro irmão, a verdadeira mãe, o verdadeiro pai de Jesus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem mais que a Virgem Maria fez a vontade de Deus? Nós não temos notícia. Nós não sabemos de outra pessoa que tenha sido privada do horror do pecado para gerar o Filho de Deus e que não tenha outro desejo no seu coração e na sua alma que não seja o de fazer a vontade de Deus. Então, quando Jesus diz que sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, na verdade, Jesus está tributando a Maria uma honra que nos supera e muito na nossa entrega a Deus. Ela é toda dele, inteiramente disponível para o que Deus quiser. No seu coração não há divisão em relação à sua vontade e à vontade do Pai. A vontade do Pai é a sua vontade. Ora, nós devemos aprender de Maria, devemos aprender de José, que também obedeceu a Deus, mesmo não sendo santo como Maria, mas obedeceu a Deus, cumpriu a sua vontade. Devemos aprender também com os discípulos, com aqueles que de perto seguiram o Senhor, que abriram mão de suas vidas. E por quê? Porque obedeceram ao Pai, custaram. Levou um tempo, mas aprenderam. Nós estamos nessa caminhada de fazer a vontade do Pai, nessa caminhada de dar a Deus o melhor de nós, de oferecer a Ele a nossa vida como um instrumento de evangelização. Mas nós realmente estamos dando o nosso melhor? Até o momento presente, nós fizemos o nosso máximo por Deus, pela Igreja, pelo Evangelho, pelos irmãos? Nossa vida é um reflexo da luz de Deus? Sou o reflexo do amor do Senhor? Ora, a Virgem Maria encarna todas estas proposições. E por quê? Porque justamente, sendo livre de qualquer tipo de pecado e de divisão, ela não consegue ser outra coisa que não aquela que reflete integralmente a luz da graça divina. Caríssimos, se o Senhor nos concedesse a graça de sermos assim, se o Senhor pudesse, por um instante,
nos conceder experimentar o que Maria experimenta na ordem da graça, nós com certeza nunca mais desejaríamos o pecado. Nunca mais cederíamos a uma tentação. Nunca mais deixaríamos de lado a vontade de Deus. Você quer ir ao céu? Você quer um dia poder se encontrar com Jesus pessoalmente, abraçá-lo, recordar com seus irmãos e irmãs que lá já estão, todas as graças que o Senhor lhes deu ao longo dessa vida? Você quer, pela eternidade, poder conversar livremente com os apóstolos, com a Virgem Santíssima, com São José, com os mártires? Você quer um dia ser coroado com a coroa da vitória que você, depois de completar a carreira, de correr e vencer no estádio a sua corrida, o justo juiz que é Jesus te dará? Se você quer, não existe caminho mais sublime a ser trilhado por nós, criaturas humanas, do que o caminho que trilhou a Virgem Maria, humana como nós, a nossa intercessora. Ela é um exemplo a nós. Então hoje, nesse dia em que nós contemplamos Joaquim e Ana, que vão até o templo em Jerusalém e apresentam ao Senhor a sua filha, que a consagram inteiramente a Ele, nós queremos pedir que a Virgem Maria nos apresente ao Senhor, que ela nos mostre a Ele, e que ela, como grande mãe intercessora que é, que ela suplique de Deus para nós as graças que nos são necessárias para levarmos adiante o nosso caminho, o nosso chamado e vivermos com plenitude a nossa vocação. Que hoje sejamos nós, no lugar do menino Jesus, trazidos nos braços da Mãe de Deus até o altar do Senhor Altíssimo, para que o Senhor nos receba, nos consagre e nos envie. Agora, receba a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.